Porém, quando o Espírito da verdade vier, ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Presta atenção no que nós estamos lendo. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer. E dirá a vocês, e assim ele trará toda a glória para mim, né? Aqui ele está deixando bem claro, né? Que ele vai subir, o Espírito Santo de Deus vai descer e vai te ensinar todas as coisas, tá? Que você lê na Bíblia, né? Do Novo Testamento, as palavras de Cristo, e vai levar toda a glória para quem? Para Cristo. E Cristo vai chegar aonde? A Deus. Presta atenção, meu irmão. Tudo que o Pai tem é meu, e por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhes disser e vai anunciar a vocês. Então aqui ele está deixando bem claro, Pai, Filho, Espírito, é uma trindade, é um só, tá? Louvado seja Deus, é um só. Então, aprendendo com a Bíblia começa agora, pega a sua Bíblia, aprendendo com a sua Bíblia, tá? Aprendendo com a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abra em João, capítulo 16, do versículo 13 em diante. É que ele vai dizer essas palavras, né? Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês, tá? Eu tenho que ler bastante e veio para mim falar desse jeito, né? Que eu sou bem burro, né? Em leitura, essas coisas. Então, ó, presta atenção, ó. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele vai ensinar toda a verdade a vocês, cara. Quem que vai te ensinar toda a verdade? O Espírito de Deus, tá? O Espírito de Deus, ele vai te ensinar toda a verdade. Do momento que você abrir a sua Bíblia do livro de Mateus em diante e conhecer a vida de Jesus, então o Espírito Santo de Deus habita em você e ele vai levar toda a glória para Jesus, e Jesus está do lado direito do Pai Deus Todo-Poderoso e vai levar nosso clamor a Deus. Cara, é maravilhoso a Bíblia. Presta atenção, ó. Abre a sua Bíblia em João capítulo 16, tá? João capítulo 16, do versículo 4 em diante. Vamos começar a ler do 4 em diante. Tá? Nós mudamos aqui, rapaz, porque lá a internet não vai, cara. Lá a internet não tá deixando eu fazer meu vídeo, aí eu mudei pro quarto, né? Eu queria tanto que o Miguelzinho tivesse aqui atrás de mim, mas depois eu dou um jeito de pôr ele aí. Ó os amiguinhos, ó o herói do Miguelzinho lá, Mili, o Aquarela, do Miguelzinho, aqui era tudo pra ele, né? Louvado seja Deus. Então aqui eu acho que a internet vai melhorar. Nós vai indo onde vai melhorando, né? Então vamos lá. Ó, abre a sua Bíblia em João capítulo 16, tá? João capítulo 16, do versículo 4. Mas eu digo isso para vocês, né? Antes que essas coisas aconteçam, para que vocês lembrem que eu já tinha avisado todos vocês. Então presta atenção nesse versículo, ó. Ele vem deixando tudo escritinho, para que depois que as coisas acontecer, você não vem falar que ele não te avisou. Então tudo que está acontecendo desde o começo do mundo, ele vem sempre avisando. Ele sempre avisa, cara. Pode prestar atenção na sua vida, tudo que vai acontecer com você, ele sempre avisa. Ele avisa, só que nós não damos atenção às vozes de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós estamos tão focados no mundo, que nós não temos tempo para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas hoje nós vamos mudar isso, né? Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vai me ajudar, vai ajudar vocês a dobrar mais o joelho, a ler mais a Bíblia, a fazer jejum, oração, né? A dividir o pão, amar o próximo como a ti mesmo, que é só isso que Jesus nos ensina, tá?
Tudo o caminho que nós vamos ler é para chegar a amar o próximo, tá? Todos os caminhos. Então vamos lá. E Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda eu estava com vocês. O que ele quer dizer aqui? Ele está falando aqui com seus discípulos. Então ele não disse isso antes, porque ainda ele estava, né, com os discípulos, né? Ele estava lá em carne ainda, né? Só que agora, como que ele vai subir, ele vai morrer, vai ser crucificado, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então ele começou a esclarecer as coisas para os discípulos, né? Então eu não falei nada disso antes, porque ainda eu estava com vocês, né? Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. Ó, presta atenção no que ele está falando. Agora ele vai junto para Deus, aquele que enviou ele, o Pai, Deus Todo-Poderoso. E nenhum de vocês me pergunta: onde é que o Senhor vai? Tá? Que nenhum de vocês venha me perguntar onde é que eu vou. Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Com certeza que ficou, né? Com certeza o coração daqueles homens lá ficou cheio de tristeza, porque Jesus estava falando que ele ia morrer, cara. Tá? E até então aqueles homens ainda não eram convertidos, né? Eles não eram cristão, verdadeiramente cristão, eles ainda eram incrédulos, né? Eles acreditavam como todo mundo acreditava, num rei carnal, né? Eles não estavam preparados ainda para o espírito, depois eles se convertem, né? Versículo 7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Olha o que Jesus está falando. Ó. Eu falo a verdade quando digo para vocês que é melhor que eu vá. Mas é lógico que os discípulos não queriam que ele ia. Ele queria ficar com ele, né? Mesma coisa, eu vou falar do Miguelzinho. Eu queria que o Miguelzinho estivesse comigo. Mas é melhor que ele foi. É melhor, porque ele já está lá com Deus, cara. Quem tem que se esforçar para chegar ao reino de Deus sou eu agora, para chegar onde ele está, né? Para chegar onde Jesus Cristo está. Eu estou falando, dando um exemplo, né? Então, os discípulos agora chegar onde Jesus está, eles têm que se esforçar. Então preste atenção, ó. Eu falo a verdade quando eu digo que é melhor que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês o auxiliador, cara. Você tá entendendo? Né? Aí já não cabe eu falar do Miguelzinho, né? Então, quando Jesus falou para os discípulos, ó, eu preciso ir. Por quê? Se eu não for, o Espírito Santo de Deus não vem. Aquele que vai te convencer, aquele que vai te ensinar, aquele que vai te ajudar na dor, no sofrimento. Cara. Vem a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, ele subindo, quem que desce? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele derrama os dons do Espírito em nossa vida. Qual que é os dons do Espírito? É fazer milagre, é falar em línguas? Não, isso daí é papagaiada de crente, rapaz. Os dons do Espírito é o amor, é a paz, é a alegria. Os dons do Espírito Santo de Deus, ele vai derramar em sua vida para você aguentar o sofrimento, meu irmão. Para você aguentar as perseguições, as tribulações. Esse é o trabalho do Espírito, dos dons. Esses são os dons do Espírito para nós. Para aqueles homens lá que Jesus escolheu os 12, os dons do Espírito era, né? Milagre, a palavra. Hoje não. Hoje os dons do Espírito é para nós nos fortalecer no sofrimento. Porque quem andar que nem Jesus andou vai passar o que ele passou, meu irmão. E para isso você precisa do Espírito Santo de Deus, tá? Como aqueles homens precisou, né? Paulo, Pedro, João, eles precisaram do Espírito Santo de Deus, né? Principalmente na hora de morrer, em todas as horas que eles foram surrados, tá? Eles eram surrados dando risada, com alegria, dando risada, porque eles sabiam que ele estava sofrendo por Jesus Cristo. É o dom do Espírito, cara, né? Esse é o dom do Espírito. Nós estamos sofrendo por causa de Cristo e estamos alegres. Por quê? Porque o nosso foco, a nossa visão é o céu. É uma nova terra, né? Um novo céu. Então, ele falou, viu?
Agora vocês não vão entender, mas eu preciso subir. Versículo 8. Quando o auxiliador vier, ele vai convencer as pessoas do mundo. Ele vai convencer as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia do que é direito e justo e também do julgamento de Deus, né? Então o Espírito Santo, louvado seja Deus. Então o Espírito Santo de Deus vai convencer essas pessoas do erro, tá? Mas é aqueles que querem, né? Um qualquer com Deus. É que nem nós falamos um pouquinho lá atrás. Se a pessoa não orar, não jejuar, não pedir a presença do Espírito Santo de Deus, né? Não orar sem cessar, como que ele vai escutar a voz do Espírito Santo de Deus? Não vai escutar a voz. Ele não tem esse dom. Por quê? Porque ele está conectado ao mundo, né? Quem está conectado ao mundo não vai conseguir escutar a voz de Cristo, meu irmão, a voz do Espírito Santo de Deus. Mas quem está ali numa luta, né, com as escrituras sagradas do Novo Testamento em diante, aprendendo sobre Jesus, que ele vai te ensinar a orar, ele vai te ensinar a jejuar, ele vai te ensinar a todas as coisas que são verdades, diz a palavra de Deus aqui. Assim você vai conseguir escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Então ele vai te convencer do pecado, ele vai te convencer das pessoas. Versículo 9, como ele me convenceu, ele vai convencer você também. Versículo 9, as pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em Cristo. Ó, presta atenção no que ele está falando aqui, ó. Louvado seja Deus. Aqui também está cortando, né? Glória! Né? Presta atenção no que ele está falando aqui, ó. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não crê em Cristo. Quando você crê em Cristo, você pratica a palavra, você recebe o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus vai te convencer. Não tem como ele te convencer. Não para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora, né? Então ele falou, ó, eu tenho tanta coisa para dizer, mas vocês não vão suportar isso agora. Então o que ele quis dizer? Aleluia, louvado seja Deus. Então o que ele quis dizer aqui? Eu vou subir, porque agora eu não vou, com as minhas palavras, vocês não vão aguentar, eu não poderia, vocês não vão suportar tudo que eu tenho para dizer. Então quando Jesus subir, quem que vai descer? O Espírito Santo de Deus. Então aí sim o Espírito Santo de Deus vai convencer vocês e vai fazer vocês entender tudinho, tá? Versículo 13. Porém, quando o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade vier, ele ensinará a vocês toda a verdade, tá? O Espírito Santo de Deus está aí. O Espírito Santo de Deus está para quem quer uma relação, fazer uma intimidade com a Bíblia, tá? Quem quer mudar de vida, para as pessoas que querem, né, parar de mentir, parar de enganar, umas pessoas que querem uma mudança de dentro para fora, uma mudança da vida eterna, andar como Cristo andou, né? Nós precisamos adquirir o Espírito Santo de Deus para ele nos ajudar, meus irmãos e minhas irmãs. Porque sem o Espírito Santo de Deus nós não vamos conseguir mudar de vida, não vamos, tá? Então, porém, quando o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade vier, ele vai ensinar a verdade a todos vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Presta atenção. O Espírito Santo de Deus vai te anunciar tudo que está para acontecer. Por isso que ele fica sempre, né, te avisando, ó, vai acontecer isso. Então você vai começar a escutar a voz de Deus, né? A voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso é lindo, cara. Na sua consciência, na sua mente. Versículo 14, ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer, e dirá a vocês, ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer, e dirá a todos vocês, e assim ele trará glória para mim, ó. Ele vai ficar sabendo tudo, né, porque
O Espírito Santo de Deus também é Deus, e ele vai dizer tudo a vocês e trará glória para quem? Para Jesus. E Jesus levará a glória para Deus, para o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Versículo 15. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhes disser e vai anunciar a vocês todas as coisas, todas as verdades. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, né? Vocês precisam se entregar a sua vida a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus guiar vocês a toda a verdade, a que você venha sair fora da mentira. É o que nós vem entender aqui. Ele vem falar para essas pessoas que segue igreja desde criança, cara, que ainda não teve um encontro com Deus. Muitas das vezes você pode ter crescido na igreja, você está certo de que você é de Deus, como esses homens aqui também, mas eles não eram. Eles não entendiam, porque para você ser de Cristo, quando você tem um encontro com Cristo, você muda de vida, meu irmão. Independente de qual igreja que você vai ou não, você precisa ser a igreja. E quando a pessoa é a igreja, ela tem uma mudança de vida. Quando o seu pastor é Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus, aleluia. E o Espírito Santo de Deus vem mudar a sua mente e o seu coração. Em nome de Jesus, entrega a sua mente e o seu coração a Cristo nessa tarde de hoje. Faça isso, meu irmão e minha irmã. Muda de vida, cara. Deixa o Espírito Santo de Deus dominar a sua mente e o seu coração. Você vai ver que vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Você não vai mais olhar para as coisas que se vê. Você vai começar a olhar para as coisas que não se vê. Olhar para as coisas do céu. Jesus Cristo te ama. Deus deu o seu único filho por mim e por você. Por todas aquelas pessoas que querem uma mudança de vida, que querem ir para o céu, aleluia, que querem andar como Jesus Cristo andou. Louvado seja Deus. Para você receber o que Jesus recebeu, você vai ter que andar como ele andou, passar o que ele passou. E assim, toda a honra, toda a glória será dada a ele. E nós vamos festejar no céu junto com Cristo, junto com as pessoas que estão lá. Amém? E graças a Deus. Dá uma chance para você nessa tarde de hoje. Se entrega a Cristo. É você e Ele. Entra dentro do seu quarto sem ninguém ver. Você não precisa mostrar para os outros que você é um cristão. Você não precisa mostrar. Você não precisa falar, gritar, andar com Bíblia debaixo do braço, não. Você só precisa escolher Jesus e deixar Ele entrar na sua mente e no seu coração. Amém? E graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia.